É verdade, minha gente, as férias escolares estão oficialmente chegando ao fim. Ou talvez para você já tenham terminado. Mas como que foi essa experiência aí na sua casa? Foi tranquilo, gostoso? Foi um período de descanso para toda a família? Ou foi bastante estressante, cansativo? Você não via a hora de terminar? Tá dando graças a Deus que as aulas vão retornar ou já retornaram. Esse vídeo eu quis fazer um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, porque eu quero trazer nele a minha experiência pessoal dessas primeiras férias que nós vivemos aqui em casa, algo que para nós ainda é novo, essa questão da vida escolar. Se você não me conhece, bem-vindo ao canal. Meu nome é Fabiana, sou psicóloga, também sou mãe, vou contar sobre isso aqui para vocês. E aqui no canal a gente traz muita informação sobre neurociência, psicologia, sobre desenvolvimento pessoal para que você tenha cada vez mais ferramentas na sua vida para se desenvolver bem enquanto ser humano, enquanto pessoa. Bom, com relação às férias escolares, a gente está vivendo essa realidade aqui em casa, é uma realidade nova para nós, porque nós temos dois filhos aqui com a gente, nós temos o Arthur, de 4 anos, e a Joana, de 2 anos. E esse ano, o Arthur, ele começou a ir para a escola. Então, essa nova rotina de escola, de horários, de lancheira, eventos escolares, tudo isso ainda é bastante novo aqui pra gente. E aí a gente vivenciou esse primeiro período de férias. E aí eu fiquei me perguntando assim, eu fiquei um pouco pensando, refletindo sobre isso assim. Eu sempre ouço as mães falando que é um período muito difícil. A gente sempre ouve reclamações, comentários, piadinhas. A gente sempre escuta coisas relacionadas às férias como sendo algo negativo. E aí, quando foi se aproximando o período das férias, eu fiquei pensando assim: nossa, meu Deus, agora chegou a minha vez. Agora sou eu que vou vivenciar essas tais férias, né? E como que vai ser? Porque nós estamos aí fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, são 6 meses de escola, né? Então, como eu falei para vocês, é algo ainda novo na nossa casa, na nossa família. Mas mesmo sendo algo novo, a gente acaba se adaptando a essa realidade de ter uma criança indo para a escola, né? Nós optamos nesse primeiro momento aí de só o Arthur entrar na escola por conta da obrigatoriedade mesmo dos 4 anos. Ele acabou de completar 4 anos agora em julho, então nós colocamos ele em fevereiro. E eu acabei me adaptando com essa realidade de no período da manhã ficar somente com a Joana e não ficar com ele, e com os dois no período da tarde. E aí, quando foi se aproximando a data do início das férias, eu pensei, meu Deus, e agora? Como que vai ser, né? Ficar com os dois novamente de manhã? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter criatividade suficiente para oferecer atividades para eles, né, para distrair? Como é que vai ser isso, né? Fiquei pensando nessa questão aí, tendo essa preocupação, né, com relação às férias. E aí, o que eu percebi, né? O que eu quero compartilhar aqui com vocês sobre as férias. Aqui na nossa casa, para nós, foi algo muito mais tranquilo do que eu imaginava que iria ser, né? Eu percebi que as férias não foi só para ele que vai para a escola, mas foi para a família toda, né? A gente acabou aproveitando mesmo esse período para descansar mais, porque quando ele está indo para a escola, a gente acorda mais cedo, é corrido, acorda bastante cedo, na verdade. Meu marido e eu acordamos 5h40, porque ele entra às 7 na escola. Então a gente acorda bastante cedo, é aquela correria, tem os preparativos, já toma café correndo, já se arruma. Outros horários do dia também são corridos, né? Chega da escola mais cansado para almoçar. Depois, no final do dia, eu já costumo preparar as coisas para que no dia anterior não seja tão corrido. Então, acaba que o dia ele tem mais tarefas, ele é mais corrido, ele é mais focado mesmo nessa questão de escola, né? Tem uniforme para lavar,
tem a toalhinha do lanche, tem a toalhinha da bolsinha de escovar o dente, tem que sempre organizar e olhar a mochila, sempre tem que comprar alguma coisa porque tem algum evento, alguma situação. Então, a vida acaba girando em torno dessa rotina escolar. Então, com as férias escolares, eu percebi que foi um descanso assim para a família toda. A gente acabou aproveitando como um descanso. Outra coisa que eu percebi é que às vezes a gente cria expectativas muito altas com relação às férias. Precisamos viajar, precisamos oferecer muitas atividades lúdicas diferentes para as crianças e a gente não fez nada disso aqui. A gente não viajou, a gente não ficou procurando passatempo para eles o tempo todo. A gente viveu uma rotina familiar normal, né? A gente teve mais tempo para brincar com eles, a gente dedicou mais tempo para brincar. Eu percebi que eu fiz essa reflexão, né? De que como ele vai na escola e fica menos tempo em casa, são 4 horas e meia fora de casa, né? Tirando o período que tá dormindo, as outras coisas que faz durante o dia, tomar banho, as refeições, enfim, acaba sobrando pouco tempo para o nosso convívio familiar. Mesmo que ele só mesmo que ele só vá à escola meio período, mesmo assim, ainda acaba ocupando bastante tempo da rotininha dele e acaba sobrando pouco tempo da nossa convivência familiar. Então eu percebi nesses 30 dias, mais ou menos, de férias, que ele sente falta desse convívio familiar. Eu percebi que esse período que a gente conviveu mais, que a gente pôde brincar mais, estar mais junto, passar mais tempo junto mesmo, o dia todo junto, eu percebi que fez muita diferença e que realmente as crianças sentem essa falta, né, do convívio familiar. Então, esse período de férias também foi um período em que a gente conviveu muito mais como família, não fazendo nada de excepcional, assim. A gente teve passeios na cidade, mas passeios de finais de semana mesmo. Não fizemos nenhuma programação especial de férias, nenhuma viagem. Ficamos em casa mesmo, aproveitando nosso tempo em família. Dentro, claro, ali também das nossas obrigações que nós tínhamos com o trabalho, com tarefas de casa e tudo mais, que isso não tirou férias aqui em casa, né? Mas mesmo assim eu percebi que esse convívio familiar, que esse tempo que a gente pôde dedicar para eles, né? Mais pro Arthur, que é quem vai na escola ainda, a Joana ainda não vai. Eu percebi que fez muita diferença e eu percebi que ele sente falta mesmo disso, que ele ficou feliz mesmo com esse convívio. Eu sempre perguntava para ele se ele estava gostando das férias, ele dizia que sim, que estava gostando bastante de passar tempo com a gente, em família, em casa, brincando, que estava gostando muito desse convívio. Claro que não falava dessa forma, né, na linguagem dele, mas eu percebi que foi algo que realmente fez diferença para ele. Outra coisa legal que eu percebi também nas férias foi o convívio entre os irmãos. Como ele, que tem 4 anos, já vai para a escola e a irmã mais nova, que tem 2, ainda não vai, quando ele vai para a escola, eu percebi que eles têm muito mais conflitos, eles brigam muito mais, talvez por cansaço de acordar cedo, ou talvez por ciúmes mesmo, um fica em casa, o outro não, então quando o que não está em casa chega, acaba querendo brincar com todos os brinquedos, acaba querendo a atenção dos pais só para ele. Mas eu percebi que, como ele estava de férias, ele e a irmã conseguiram conviver e brincar muito mais, muito melhor. Brincaram juntos, teve vários períodos que eles conseguiram interagir entre eles, ficar brincando entre eles, sem pedir a nossa presença, brigaram menos. Eu percebi que eles aproveitaram muito mais esse tempo também entre irmãos, de brincadeira, de convívio. Também percebi que foi algo muito positivo nas férias. Então, resumindo aqui para vocês essa reflexão que eu fiz sobre essas primeiras férias escolares que a gente experimentou aqui em casa, a primeira coisa foi que realmente foi um período gostoso. Foi um período de descanso, um período de convivência em família. Teve os seus momentos de dificuldade, como tudo na vida tem, mas eu não atribuo isso às férias, mas sim ao
convívio natural de uma família, que há momentos em que vai ter irritação, vai ter desobediência, vai ter perda de paciência dos pais. Isso é algo que realmente faz parte do convívio familiar, né? Não atribuo isso às férias. Mas foi realmente um período gostoso de descanso, em que pudemos conviver mais, em que pudemos estar mais juntos, participar mais das brincadeiras, interagir mais com eles. Eles puderam descansar, né? Porque não tinha esse compromisso. Ele não tinha, no caso, o filho mais velho, né? Não tinha esse compromisso de sair todos os dias para a escola, ficar fora de casa já é cansativo. Percebi que foi um descanso mesmo para ele, né? E me surpreendi chegando ao final das férias e percebendo que passou rápido demais e que eu vou sentir falta, que para mim, na verdade, vai ser uma readaptação voltar às aulas, né? E não o contrário. Aqui em casa, o processo de readaptação vai ser para a volta às aulas. Então, eu fiz uma reflexão de que a gente, enquanto pais, pode ser que a gente complique muito, né? A gente fica criando expectativas altas e pensando tantas coisas que a gente precisa fazer nas férias, só que a conclusão que eu tirei é que férias é descanso para a família e convívio familiar. Se a gente puder fazer mais, se a gente puder viajar e proporcionar outras atividades para os filhos, é ótimo. Mas será que eles estão esperando isso? Será que o que eles querem mesmo não é isso? Descanso e convívio familiar? É um momento ali agradável, gostoso com a família? Não exageramos nas telas, conseguimos manter o nosso cronograma de telas de acordo com o que a gente já faz durante o período normal, quando ele, né, está indo para a escola. Não aumentamos as telas, que era uma preocupação que eu tinha também, de ao final acabar tendo que aumentar as telas por não encontrar coisas para fazer. Mas quando a gente deixa as crianças ociosas, elas mesmo vão encontrando as suas brincadeiras, as suas coisas para fazer. E eu queria compartilhar um pouquinho isso com você, porque é algo muito comum que eu escuto as mães reclamando, né? Escuto mães que eu conheço, pacientes, vejo nas redes sociais. O pessoal reclama muito das férias e, claro, né? A rotina aqui em casa eu não trabalho assim em período integral, né? Tenho o trabalho que eu faço atendimentos no período que é possível como psicóloga, faço os vídeos aqui para o canal, né? Cuido da casa e tudo mais. Não tenho esse trabalho fora, né? Com essa quantidade de horas, 6 horas, 8 horas, então eu vejo que isso também é uma diferença com relação às outras famílias, né? Pode ser que as outras mães tenham mais dificuldade nesse período de férias por conta disso, né? Por conta de realmente ter que encontrar aí alguém para ficar com os filhos, enfim, ter essa demanda do que fazer com as crianças, né? Mas aqui pra gente foi muito tranquilo, muito gostoso, e eu quis compartilhar isso com vocês porque eu sei que muitas pessoas reclamam, então eu quis trazer essa perspectiva diferente, de que as férias podem sim ser gostosas, ser tranquilas, ser felizes, se a gente baixar a expectativa e oferecer aquilo que eu acredito que é o que realmente as crianças querem: descanso e um convívio familiar feliz, saudável e tranquilo. Espero que você tenha gostado do vídeo, de conhecer um pouco mais da minha vida familiar aqui, um pouco mais da nossa história. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo para outras mães ou pais que você acha que podem gostar desse conteúdo. E não deixe de colocar aqui também os seus comentários.